Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, reporta justiça. Sequência de imagens. Sol se pondo atrás de um lago. Mulher medita na frente da água. Homem correndo. Ano novo, metas de vida renovadas. E o seu bem-estar psicológico, como tá? Você pensa em como melhorar os cuidados com sua saúde mental? Mulher negra idosa com o rosto virado de lado. Logo em seguida, mulher branca ruiva de frente para uma janela Sabe fechada. por que eu digo isso? Repórter Porque quando Evany o ano Araújo, Brasília, começa, DF. a sensação é que a vida parece se transformar numa tela em branco, pronta para ser desenhada. Pensar em desacelerar e consertar velhos hábitos são opções. Afinal, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o mais ansioso do mundo, com 9,3% da população diagnosticada com a doença. Pensando no bem-estar psicológico dos brasileiros, no ano passado foi sancionada a lei que criou a campanha Janeiro Branco, mês para conscientização sobre a saúde mental. A legislação reconhece o papel das instituições e da sociedade na prevenção de doenças deste tipo. Tanto como psicólogo, Leonardo Abraão, idealizador mas do também Instituto como Janeiro cidadão, Branco. como ser humano, há um bom tempo eu venho percebendo que muito sofrimento humano e muito sofrimento social poderia ser evitado, poderia ser prevenido, ou melhor processado, melhor sentido, se a humanidade tivesse acesso a informações, a conhecimentos, a experiências, a entendimentos sobre saúde mental. Se a gente conseguir criar uma cultura da saúde mental na humanidade, uma cultura da saúde mental, não é apenas uma data ou apenas a possibilidade de buscarmos tratamento. Grupo de pessoas sentadas na grama. A iniciativa, no entanto, foi criada anos antes da lei. A campanha foi idealizada pelo psicólogo mineiro Leonardo Abraão em 2014 para mobilizar as pessoas, combater estigmas associados ao diagnóstico e incentivar práticas que contribuam para a promoção de uma mente plena. Acho que é possível parar para pensar sobre o que nós estamos fazendo das nossas vidas particulares e das nossas vidas coletivas. Agora, em janeiro de 24, que é quando o Janeiro Branco completa 10 anos de campanha, de movimento, e o primeiro ano, né, como lei federal, nós estamos convocando todo mundo mesmo, cidadãos, cidadãs, instituições, autoridades, para pensar nisso aqui, ó, ao lema da campanha de 2024. Saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? E há o que possa ser feito. Outra doença psiquiátrica que preocupa os médicos especialistas é a depressão. Os brasileiros estão em quinto lugar no ranking global, com 5,8% da população diagnosticada, uma média de 12 milhões de pessoas. A revista científica Health divulgou uma relação com as 10 profissões mais propensas a desenvolverem depressão. São atividades que submetem os trabalhadores a cenários incomuns e estressantes. Enfermeiras e cuidadoras de crianças, garçons, assistentes sociais, profissionais da saúde e artistas estão no topo da lista. Entrada do Hospital da Criança de Brasília. O Hospital da Criança, unidade referência do Sistema Único de Saúde no atendimento infantil, conta com quase 2.000 funcionários. Pela complexidade do trabalho feito no local e pelo crescente número de pedidos de afastamento registrados nos últimos anos por diagnósticos de transtornos psiquiátricos, o setor de recursos humanos resolveu criar um serviço de cuidado psicológico. Nós fomos percebendo que os afastamentos, Frade, por diretora de questões Recursos Humanos do Hospital da Criança emocionais, de de Brasília. saúde mental, vinha crescendo. Então nós precisávamos fazer alguma coisa, olhar para isso e pensarmos numa forma de cuidar, né? E foi aí então que tivemos a ideia, né, de criar um ambulatório chamado Cuidando do Cuidador, e contratarmos então uma psicóloga clínica do trabalho. A gente tinha consciência
porque é um tema ainda que as pessoas se ressentem de falar abertamente, as pessoas se ressentem de buscar ajuda e deixa para, muitas vezes, buscar ajuda quando já está num nível bastante comprometido. Nesses 5 anos de funcionamento da Sala do Cuidado, cerca de 200 trabalhadores são acompanhados periodicamente pelos psicólogos ocupacionais. Nós precisamos cuidar deles, nós precisamos mantê-los, esses funcionários, integrados, né? Emocionalmente, fisicamente, organicamente, né? Claro que tem uma composição individual da pessoa, mas tudo que nós podemos fazer para acolher os funcionários na questão da saúde completa, né? Nós vamos fazer. O consultório Cuidando do Cuidador funciona por livre demanda. Qualquer trabalhador que sentir necessidade de atendimento pode bater na porta. A gente acolhe o funcionário, atende o funcionário, faz uma intervenção breve, dá as primeiras orientações que aí podem ser. Ana Verônica, encaminha para acompanhamento psicoterápico e psiquiátrico fora da unidade, do hospital. Marca outro atendimento para ver como que ele está, né, o que está acontecendo. A psicóloga Ana Verônica encoraja os trabalhadores ainda a procurarem apoio quando necessário e os incentiva a adotarem práticas que promovam o equilíbrio emocional, como participar de grupos de apoio e psicoterapia, por exemplo. O nosso foco aqui é prevenir agravos, né? Então eu não quero que essa pessoa adoeça e promover saúde mental. Digamos que é uma atenção primária, a gente comparando ao SUS. Então é uma gestão do cuidado de saúde mental dele, digamos assim. Poliana é analista de projetos, trabalha no setor administrativo do hospital. Há alguns meses ficou sabendo sobre as atividades desenvolvidas pelos psicólogos ocupacionais. Agora, sempre que necessário, procura ajuda e aconselhamento no local. Não é só o trabalho, né? Você é mãe. Poliana de Paula, analista eu tenho 2 filhos, demanda muito, você cuida de casa, né? De família, marido, o trabalho, a parte profissional, estudo, você faz uma pós-graduação, igual eu faço. Então, assim, são muitas coisas, muitas demandas, né, no dia a dia, na minha cabeça. Então, e como mulher, eu me senti muito acolhida, muito querida também. Desde então, a saúde mental passou a ser prioridade na agenda da Poliana. Ela começou a fazer acompanhamento com psiquiatra e psicoterapeuta também fora do trabalho. E os assuntos que antes geravam incômodo, agora já são tratados com mais leveza. Eu fiquei muito surpresa pela forma que eu fui recebida, eu fui muito bem recebida, assim. E como eu saí de lá da consulta, desde a primeira consulta eu já saí muito leve, me senti mais acolhida pelo hospital, eu senti que eu não precisava carregar todo aquele estresse, ou aquele peso, aquele cansaço sozinha. No Hospital de Base de Brasília, uma das principais unidades de saúde pública da capital do país, o acompanhamento especializado no bem-estar dos trabalhadores começou durante a pandemia da Covid-19. O projeto Acolher foi sendo ampliado com o passar dos anos. Inicialmente foi pensado somente para a saúde mental. Porém, com a crescente demanda, nós percebemos que esses colaboradores eles precisavam ser cuidados como um todo. Né? E aí nós trouxemos a acupuntura, a nutrição, o reiki, a ginástica laboral. Estamos com um projeto agora para 2024 de meditação. O lema da equipe é cuidar de quem cuida e a missão está sendo cumprida. Além dos atendimentos individuais, a gente também faz várias ações coletivas. Ações diversas em todas as unidades, rodas de conversa, atividades em grupo, e a gente percebe também que isso reflete diretamente no atendimento à população, porque quando esse servidor está bem, ele consegue atender bem a população. Autocuidado emocional e ambientes sociais e profissionais saudáveis são primordiais para o bem-estar psicológico. No próximo bloco, o repórter Justiça vai mostrar como prevenir doenças mentais. Voltamos já já. Vinheta Repórter Justiça. Vinheta Repórter Justiça. Entrada de um muro que expande, que dá para a lua no céu. O chão está coberto por água. O ano apenas começou e, com isso, a gente se despede de 2023 de um jeito diferente. A nossa percepção sobre saúde mental nunca esteve tão aguçada.
A lista de metas e desejos para 2024 ganhou novos contornos e muita gente já se preocupa com questões ligadas aos cuidados emocionais. A Organização Mundial da Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar que permite às pessoas lidar com momentos estressantes da vida, desenvolver habilidades e contribuir para a melhoria da comunidade. A maioria das pessoas não desenvolve, não fazem o processo de desenvolvimento pessoal, elas não se conhecem muitas vezes, elas reconhecem apenas como reconhecimento de si mesma a função que ela ocupa na sociedade. Eu tenho uma profissão, eu sou filho, eu sou pai, eu sou mãe. Então, isso não é necessariamente um conhecimento, é um conhecimento limitado numa função. Mas se conhecer, ter autoconhecimento, é muito mais do que isso. É reconhecer as suas potencialidades, as suas fraquezas, as suas limitações, né? As suas dificuldades. Isso é reconhecer e potencializar as suas habilidades. É uma parte do conceito de saúde mental. Não faz muito tempo que a Ana passou por várias crises de ansiedade, momentos de vida que ela considera como os mais turbulentos que já teve. Eu arranjava alguma forma de não ficar em casa, porque quando eu estava em casa eram os momentos mais propícios para eu ter crise de ansiedade, e então eu fui pesquisar alguma forma de eu ficar aqui na escola, sabe? Um dia, inclusive, eu estava tendo uma crise e eu sentei ali no banquinho de entrada e fiquei ali pedindo para Deus uma forma de eu ficar aqui na escola. Quando apareceram 2 integrantes do grupo e elas me acolheram, sabe? Elas conversaram comigo. Dessa conversa vieram bons frutos. Hoje, Ana faz parte do grupo de enfrentamento à depressão e suicídio, o GEDS. Eu fui começando a me integrar, participar das coisas, das atividades, e quando eu comecei a ajudar os próximos com aquilo que eu estava precisando, para mim eu senti que era aquilo que eu precisava. Falar sobre o assunto e romper com os estigmas da depressão. Essa é a intenção das estudantes, que ainda carregam como marca o seguinte lema: muitos querem falar, mas nós queremos ouvir. Porque em um mundo tão barulhento, onde todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, principalmente nessa realidade de redes sociais, todo mundo acha que sabe tudo, às vezes a gente tem que parar de achar que sabe tudo e parar de sair um pouco dessa barulheira toda, sabe? E colocar para fora. Pessoas como nós estamos aqui para ouvir. E ouvir o outro também. Porque às vezes a gente está tão centrado, a ansiedade é muito disso, né? A gente está tão centrado na gente, às vezes a gente se coloca numa redoma e tudo fica tão grande que a gente esquece de olhar para o outro, escutar o outro. Então, não só escutar o outro, mas colocar para fora também. A gente abriu esse espaço justamente para isso. Essa é a nossa bandeira. Falar sobre ansiedade e depressão ainda causa um certo tabu na nossa sociedade. A nossa geração é a primeira a quebrar essa barreira, a vir falar mesmo sobre todos esses transtornos e falar que não é frescura, que não é falta de Deus, que não é mimimi. Então, as gerações passadas, elas tinham sim esses problemas, só que por conta do conhecimento, elas não sabiam como identificar, e tudo que é novo, as pessoas se assustam. Então, viemos sim romper com essa barreira, quebrar todos esses tipos de tabu. Pouco a pouco, barreiras são rompidas e grupos como o GEDS são reconhecidos pelo trabalho que fazem. Ano passado, esse reconhecimento veio por parte da Câmara Legislativa do Distrito Federal com o projeto Saúde Mental nas Escolas Públicas. O grupo, conjunto de pessoas dispostas proximamente e formando um todo, começou lá em 2018, quando infelizmente perdemos uma vida. Vida, motivação que anima a existência de um ser vivo, ou que lhe dá entusiasmo e prazer. Eu digo que perdemos, porque a partir do momento em que alguém chega a esse ponto, por qualquer que sejam os motivos que a levaram a isso, todos nós perdemos, como humanidade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E a depressão é considerada como o mal do século pela OMS. Então, são 2 transtornos que estão muito presentes agora. Então, a gente trazer esse tema, combater essa falta de conhecimento e as pessoas com essa resistência do conhecer é muito importante, porque, primeiro, para você tratar, para você entender o que está acontecendo, você precisa conhecer. Ganhamos em torno ali de 10 mil de verba para poder usar no projeto. E isso foi
uma conquista muito grande nossa. E eu tenho certeza que vai abrir portas maiores pra gente daqui pra frente. Quando o projeto começa a ter essa visibilidade, a gente vê que o projeto, as coisas que a gente está fazendo tá dando certo, sabe? Tá conseguindo impactar de alguma forma. Imagem em preto e branco, com a mão no rosto, mulher arrasta suas costas pela parede. A depressão é a doença mental mais frequente da atualidade e o assunto envolve um mundo de informações, sintomas, causas e tratamento. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que, até 2030, a depressão será a doença mais comum do planeta, afetando mais pessoas do que qualquer outra, incluindo o câncer e doenças cardíacas. Segundo a OMS, também será a doença que mais gerará custos econômicos e sociais para os governos, devido aos gastos com tratamento e perda de produção. Sérgio Cabral, psiquiatra. Muitas vezes as próprias pessoas que estão passando por algum sofrimento demoram a entender ou até mesmo aceitar que aquilo pode ser parte de um adoecimento, né? O que acontece é que existe um estigma com relação à saúde mental de uma forma geral e à doença mental, então esse estigma ele ainda é presente. Por vezes a gente observa que está melhorando, então o estigma está reduzindo bastante, só que mesmo assim ele ainda é presente. Para o chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Base de Brasília, o diagnóstico de uma doença mental é o ponto de partida mais importante. É o que vai garantir um melhor direcionamento aos profissionais de saúde. Quanto antes a gente iniciar o tratamento, é melhor, porque você não dá tempo para a doença piorar, intensificar, você evita que a doença fique crônica, ou seja, que o paciente precise tratar por longos períodos. Então é muito importante o diagnóstico inicial, rápido, e que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. A gente veio conhecer o processo de internação psiquiátrica desse Hospital Público de Brasília. Ednan é quem me recebe. Ele é o chefe de serviço da assistência de enfermagem de saúde mental, numa tentativa de dar mais qualidade de vida aos pacientes e combater o preconceito, criou uma horta no pátio do hospital, em parceria com outros colaboradores e voluntários. Os pacientes, eles ditam assim, o que vai ser plantado. A gente pergunta lá no momento da horta, o que vocês querem plantar hoje? Não, a gente quer plantar cebola, a gente planta cebola. Não, a gente quer plantar chuchu, a gente planta chuchu. Então, assim, lá é uma mistura, não é só uma horta, assim, tem todos os tipos de hortaliças, de plantas, assim, a gente vai plantando na medida que o paciente vai pedindo e vai sugerindo e a gente vai fazendo essa horta. Chegou o momento da gente colocar a mão na terra. Eu estou aqui com a Graça, com a Vandelícia e com a Gil. Elas são voluntárias do projeto Oficina da Terra e elas vão lá me mostrar a horta, ver se está faltando algum insumo para quando os pacientes chegarem poderem realizar o trabalho e a terapia deles. Vamos lá, meninas? Elas caminham com o sorriso no rosto, se aproximam da horta e derram as plantas. A opinião dos profissionais envolvidos com as atividades da horta é unânime. O espaço faz uma diferença danada ao paciente no dia a dia. Às vezes o paciente fica menos ansioso, o paciente utiliza menos medicação. E estar nesse espaço, nessa horta, já ajuda também na alta, porque assim fica mais fácil ele ser recebido pelo CAPS, ele aderir ao tratamento fora, que é uma outra parte também do paciente que está internado aqui, que é a continuidade desse tratamento. O processo de internação na psiquiatria não é fácil. Pacientes e familiares precisam lidar com a doença, com o preconceito e com uma quebra de rotina. O Jerry faz de tudo para que esse período seja mais agradável. Então eu tento resgatar elementos da rotina dele lá fora. Exemplo, eu gostava de ler, eu gostava de... Se for um adolescente, eu gostava de estudar, de jogar, então eu tento trazer esses elementos para a internação. Por meio de atividades, né? Então o meu trabalho ele é muito focado em atividades, tanto com esse objetivo de reduzir o impacto da hospitalização, como também com objetivos específicos. Exemplo, o paciente está fraco, ele está só ficando no leito, está deprimido, ou ele está precisando de... está com declínio cognitivo, está desorganizado. Então eu preciso trabalhar por meio de atividades para que ele se reorganize novamente. A depressão pode até ser a doença do século XXI, mas o preconceito tem ficado no passado. Ainda há muito trabalho pela frente e isso não tem como negar. Só que a transformação já começou. A ideia dos grupos terapêuticos é, além de trabalhar os objetivos que a gente precisa trabalhar na internação, né? Seja da saúde mental, seja da saúde física, né? Da parte espiritual também, por meio do espaço de oração que nós temos ali, né? Essa parte de reinserção social, dessa quebra desse preconceito que existe com nossos pacientes. Né?
Gere mostra um vídeo para você sentar no sua frente. Em seguida, eles brincam de palmas de pronto. No próximo bloco eu volto para mostrar iniciativas super bacanas de empresas que se preocupam com o bem-estar dos funcionários. É daqui a pouquinho, não saia daí. Vinheta Repórter Justiça. Vinheta Repórter Justiça. Sequência de imagens aceleradas. Carros trafegam em pista. Imagem aérea de pista em formato de T. Pessoas caminham pelas ruas. Em um mundo cada vez mais competitivo, com um ritmo acelerado das empresas e cobranças por resultados, cuidar da nossa saúde mental nunca foi tão urgente. E não é de hoje essa preocupação. Nos últimos anos, campanhas como a de Janeiro Branco, de conscientização sobre o bem-estar emocional, têm ganhado ainda mais relevância nos ambientes corporativos. Funcionários saudáveis rendem mais, e isso tem influência direta no desempenho, na produtividade e no rendimento da empresa. A gente é difícil ir no médico, às vezes para o trabalho, porque Vânia Brito, auxiliar de produção. Você sabe como é que é também. Então, assim, a gente tem noção de quanto que a gente está pesando, aonde a gente pode melhorar, entendeu? Se a pressão está alta, está baixa, essas coisas. Eu achei muito fundamental aqui pra gente. Foi a primeira empresa que eu trabalhei. Maria de Jesus Aguiar, auxiliar setor de qualidade. Né? Médico, psicólogo, nutricionista. Eu achei muito interessante, foi muito bom. Pessoas cortam, dobram e costuram tecidos. Vânia e Maria estão na linha de frente da produção de roupas desta fábrica em Brasília. E eu vim conhecer um pouquinho do trabalho delas e saber também sobre o impacto que o Programa de Atenção Primária à Saúde na Indústria, implantado pelo SESI, teve na vida de cada uma. Tinha colega que a gente não sabia nem o nome, entendeu? Depois desse programa, a gente começou a dar bom dia, a cumprimentar mais, entendeu? A gente começou a se tratar melhor, ter mais amor um pelo outro. Quando um colega não vem, a gente sente falta dele. Bons relacionamentos e ambientes sadios de trabalho também fazem parte desse combo chamado saúde mental. Estar bem emocionalmente, com pensamentos e sentimentos positivos, faz com que a gente tenha mais foco, concentração e, consequentemente, os resultados melhoram. E é um impacto que gera na empresa também, né? Em termos de produtividade. Então, hoje é importante que as empresas tenham esse olhar de atenção, de cuidado para a saúde mental, porque essas pessoas que adoecem, elas estão ali produzindo também, né? Então, como lidar com isso no ambiente de trabalho é algo que tem sido muito importante para se ter esse cuidado. A equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos realiza diversas ações individuais e coletivas. O foco é um só: prevenir doenças e promover o bem-estar dos funcionários. E eu vou pedir que vocês comecem aos poucos, inspirar e soltar pela boca. Um grande grupo reunido faz a dinâmica. Inspirar e soltar pela boca. Todas essas ações, elas geram grandes resultados. Maria Cláudia Pereira, gerente de saúde. Começando pelo trabalhador. O trabalhador, com a vivência que ele passa pelo programa, ele se conhece melhor, ele aprende técnicas de autocuidado, ele se torna mais engajado na vida, não só laboral, mas na vida pessoal, e ele se torna uma pessoa mais feliz. Felicidade, satisfação e equilíbrio. No mundo pós-pandemia, muita gente foi em busca desses sentimentos, mas nem todo mundo pôde contar com a ajuda de profissionais para alcançar esses objetivos. Quem pode ajudar o próximo nesse sentido, que é o caso da Pabline, sente um baita orgulho do trabalho que faz. É interessante que a gente quebre essas barreiras da acessibilidade, então ele não tem que ter essa dificuldade de se deslocar, de se ausentar para ir até um profissional da saúde. Nós viemos até aqui, né? A gente fica presente no ambiente de trabalho para oferecer esse cuidado. Mais de 50 funcionários aqui da fábrica participaram do programa de atenção à saúde mental. E no fim das contas, é aquela velha história em que todos saem ganhando. Até porque funcionários saudáveis e felizes são mais produtivos e entregam melhores resultados também. Tem pesquisas que já mostram, pessoas felizes adoecem menos e produzem mais.
Andréia é quem gerencia essa fábrica de costura. Ela conta que os colaboradores, de fato, melhoraram em vários aspectos assim que o programa foi implementado. Nós fizemos, então, uma oficina de nutrição. Então, quem estava com um pouco de sobrepeso, que quis participar, né? Então, eles fizeram um acompanhamento, eles conseguiram fazer a diminuição. A nutricionista veio dar uma aula de como fazer um suco verde, uma salada, né, que englobasse a família toda, uma forma mais simples de alimentar com qualidade, que não pesasse no bolso. O índice, por exemplo, de faltas diminuiu drasticamente. O índice de consultas, por exemplo, por problemas de pressão alta, porque a gente foi linkando, foi fazendo eles despertarem que a alimentação vai curando outras coisas. Na prática, não faltam exemplos de tudo que foi proposto em teoria. Vânia trabalha sentada e a função que exerce exige muita concentração. Por isso, ela adorou os exercícios de ginástica laboral e também conseguiu perder uns quilinhos com o que aprendeu sobre nutrição. Eu ainda consegui emagrecer 4 quilos. Das receitas que elas passavam e com os programas que ela falava o que era bom para a saúde, qual era o suco que é bom tomar. Então isso aí ajudou muito e continua me ajudando. A empatia e o esforço para compreender os problemas dos outros chamaram a atenção da Maria e ela passou a olhar para os colegas de um jeito diferente. Cada um tem uma história diferente um do outro, né? E aí você vai vendo, vai conhecendo coisas que você não conhece e às vezes você pensa assim, só eu que passo por esse problema. Não é, tem pessoas que passam por problemas maiores que da gente, né? Aí a gente vai entendendo isso. Processos que vão ao encontro de um só propósito, se sentir bem consigo mesmo e com o que estão ao nosso redor. Eu falo para eles que a empresa é cheia de máquinas, mas quem opera são pessoas. O nosso ambiente aqui é humanizado. Então, um cuidando do outro, com certeza. Isso faz a diferença. Faz diferença para a gente, empresa, né, no gerenciamento, porque eu tenho menos problemas para administrar. E eu vejo o retorno deles, sabe, da gratidão, de terem um emprego. Eu trabalho num lugar que eu gosto, mexo com o que eu gosto de mexer com roupa. Então, assim, a vida já é tão difícil. Eu sou muito grata a Deus com o pouco que Ele me dá. Vânia abraça outra funcionária, as duas sorriem. Mais funcionárias se abraçam com um largo sorriso no rosto. E é com esses exemplos incríveis que a gente encerra o Repórter Justiça dessa semana. E você, já segue a gente lá no Instagram? Então anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Produção Judite Aragão, assistente de produção Ana Rita Almeida, reportagem Renata Teodoro e Evelyn Araújo. Edição de texto Leonardo Ferreira, edição de pós-produção Thiago Lopes, cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho e Luiz Guilherme, assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Videografismo Lucas Martins, núcleo de programação Rosa Oasa, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programas Flávia Soledade, supervisão, coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização Rádio e TV Justiça 2024.